Você já se perguntou o que significa realmente ser santo? Será que santidade é algo inalcançável ou uma jornada possível? E mais, como os sacrifícios descritos em Levítico apontam para o maior sacrifício da história? O livro de Levítico é um dos textos mais desafiadores da Bíblia. Para muitos, ele parece um manual de rituais antigos sem relevância para os dias de hoje. Mas, quando olhamos mais de perto, percebemos que ele esconde verdades profundas sobre Deus, sobre a natureza humana e sobre o caminho para a verdadeira comunhão com o Criador. Neste estudo, vamos explorar a santidade de Deus, os sacrifícios que apontavam para Cristo e a relação desse livro com nossa vida hoje. Prepare-se para uma jornada transformadora pelo coração do Antigo Testamento. Para entendermos Levítico, precisamos nos transportar para um tempo muito diferente do nosso. Imagine um povo que por mais de 400 anos foi escravizado no Egito. Eles foram testemunhas dos poderosos milagres de Deus para libertá-los. Atravessaram o Mar Vermelho e agora, no deserto, recebem uma nova identidade como nação, escolhida pelo próprio Criador. Foi nesse contexto que Deus deu a Moisés as instruções contidas em Levítico. Este livro faz parte da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e tem um propósito muito claro: ensinar Israel a viver em santidade e a se relacionar com Deus de maneira correta. Quem escreveu Levítico? A autoria de Levítico é tradicionalmente atribuída a Moisés. Ele foi o mediador entre Deus e o povo, recebendo diretamente do Senhor as leis e ordenanças. Esse livro não é uma narrativa comum, mas sim um conjunto de instruções divinas. Para quem Levítico foi escrito? O livro foi direcionado em primeiro lugar aos israelitas recém-libertos do Egito. Eles precisavam aprender a viver como um povo santo, separado para Deus, e não como as nações pagãs ao seu redor. Mas Levítico não era apenas para eles. Suas lições sobre santidade, sacrifício e comunhão com Deus ecoam até hoje e falam diretamente conosco. Como era o mundo naquela época? O ambiente cultural do Oriente Médio Antigo era repleto de idolatria. As nações ao redor de Israel tinham práticas religiosas baseadas na adoração de vários deuses, muitas vezes com rituais cruéis e degradantes. Deus queria que seu povo fosse diferente. Ele instituiu um sistema de adoração puro e santo, que refletia sua justiça e amor. Levítico também reflete a organização social daquele tempo. O sacerdócio levítico foi estabelecido para mediar a relação entre Deus e o povo, garantindo que a adoração fosse feita corretamente. Os sacrifícios, os rituais de purificação e as leis dietéticas não eram meras formalidades, mas meios pelos quais Deus ensinava a Israel a diferença entre o santo e o profano. Agora, eu te pergunto, se você tivesse vivido naquela época, acha que teria sido fácil seguir todas essas regras? Como você imagina que o povo de Israel reagiu ao receber essas instruções? Escreva nos comentários. Levítico pode parecer um livro complicado, mas quando o dividimos em seções principais, sua mensagem se torna mais clara. Ele se organiza em torno de 3 temas centrais: sacrifícios e ofertas, sacerdócio e santidade. Os sacrifícios e ofertas, capítulos 1 a 7. A primeira parte do livro detalha os diferentes tipos de sacrifícios que Israel deveria oferecer. Cada sacrifício tinha um propósito específico e todos apontavam para algo maior. Vamos destacar alguns deles. Holocausto, Levítico 1. Um sacrifício totalmente queimado no altar, simbolizando entrega total a Deus. Oferta de manjares, Levítico 2. Feita de cereais, representava gratidão e consagração. Sacrifício pacífico, Levítico 3. Um momento de comunhão entre o ofertante, Deus e os sacerdotes. Oferta pelo pecado, Levítico 4. Para a expiação de pecados cometidos sem intenção. Oferta pela culpa, Levítico 5 e 6. Para a reparação de pecados que envolviam dano a outras pessoas. Cada um desses sacrifícios antecipava a obra redentora de Cristo, que se ofereceu como sacrifício perfeito para a remissão dos nossos pecados.
Você já percebeu como cada sacrifício do Antigo Testamento aponta para Jesus? Qual desses sacrifícios mais te chama a atenção? Compartilhe nos comentários. O sacerdócio e a mediação, capítulos 8 a 10. Deus instituiu uma linhagem específica para servir como sacerdotes, os descendentes de Arão. Eles tinham a função de interceder pelo povo, oferecer sacrifícios e garantir que a adoração seguisse os padrões divinos. Um episódio marcante nessa parte é a morte de Nadab e Abiú, Levítico 10. Eles ofereceram fogo estranho diante do Senhor e foram consumidos por sua santidade. Isso nos ensina que Deus não aceita qualquer tipo de adoração. Ele deseja um coração íntegro e obediente. O que essa história de Nadab e Abiú nos ensina sobre a seriedade da adoração a Deus? Comente sua visão sobre isso. Leis de pureza e santidade, capítulos 11 a 27. A última parte de Levítico contém leis sobre pureza, alimentação, doenças e relações interpessoais. Muitos desses mandamentos tinham um significado prático e espiritual. As leis alimentares, Levítico 11, diferenciavam alimentos puros e impuros. As leis de pureza, Levítico 12 a 15, ajudavam a evitar contaminações e simbolizavam a necessidade de purificação espiritual. O dia da expiação, Levítico 16, era o momento mais sagrado do ano, quando o sumo sacerdote fazia expiação pelos pecados da nação. A grande mensagem de Levítico é clara: sede santos, porque eu sou santo. Levítico 19, 2. O que significa, na prática, ser santo nos dias de hoje? Como podemos aplicar essa verdade em nossa vida? Compartilhe nos comentários. Levítico é um dos livros mais mal compreendidos da Bíblia. Muitos leitores modernos sentem dificuldade para interpretar suas leis e rituais. Mas será que essas instruções ainda são relevantes para nós hoje? Vamos abordar alguns desafios de interpretação e como podemos aplicar seus ensinamentos corretamente. As leis de Levítico ainda valem para os cristãos? Uma das maiores dúvidas é se os cristãos precisam seguir todas as leis de Levítico. A resposta está em compreender a diferença entre leis cerimoniais, civis e morais. Leis cerimoniais, relacionadas ao templo, sacrifícios e rituais de purificação, cumpridas em Cristo, Hebreus 10, 1 a 10. Leis civis, regulavam a sociedade israelita, aplicáveis ao contexto de Israel na época, mas não diretamente hoje. Leis morais, expressam o caráter de Deus e são atemporais, como os mandamentos sobre santidade, justiça e pureza. Jesus não aboliu a lei, mas a cumpriu. Mateus 5,17. Hoje não seguimos os rituais, mas os princípios de santidade e obediência continuam essenciais. O que os sacrifícios significam para nós hoje? Se Cristo já ofereceu o sacrifício perfeito, por que estudar as ofertas de Levítico? Porque elas revelam a seriedade do pecado e a necessidade de redenção. O pecado exigia sangue, e cada oferta era um lembrete do custo da desobediência. Isso nos aponta para a cruz. Hoje, oferecemos sacrifícios espirituais. Sacrifício de louvor, Hebreus 13:15. Oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, Romanos 12:1. Fazer o bem e compartilhar, Hebreus 13:16. Levítico nos ensina que santidade exige entrega. Em sua opinião, como podemos viver de forma santa e consagrada no dia a dia? Deixe seu comentário. Como entender passagens difíceis e controversas? Algumas leis de Levítico parecem estranhas ou até duras. Por exemplo, as proibições de certos alimentos, os castigos severos para determinados pecados e as regras de purificação. Devemos lembrar que essas leis tinham um propósito específico na época e ensinavam princípios espirituais profundos. Para interpretar corretamente, precisamos considerar o contexto histórico e cultural, como essas leis faziam sentido para Israel, a revelação progressiva, como Cristo cumpriu a lei, a aplicação espiritual, o que essas leis ensinam sobre o caráter de Deus,
Por exemplo, as leis dietéticas ensinavam que o povo de Deus deveria ser separado. Hoje não seguimos essas regras, mas o princípio de santidade continua válido. Agora que entendemos o significado de Levítico, precisamos dar um passo além. Como aplicar esses ensinamentos à nossa vida hoje? Afinal, a palavra de Deus não foi escrita apenas para ser estudada, mas para transformar nosso coração e nossa conduta. Chamado à santidade. O principal tema de Levítico é a santidade. Deus repete várias vezes: sede santos, porque eu sou santo. Levítico 19:2. Mas o que isso significa na prática? Ser santo não é ser perfeito, mas separado para Deus. É viver de maneira diferente do mundo, escolhendo obedecer ao Senhor em todas as áreas da vida. Existe alguma área da sua vida que ainda não está completamente rendida a Deus? O que você pode fazer hoje para buscar mais santidade? O custo da adoração. Os sacrifícios de Levítico nos lembram que adorar a Deus tem um preço. No Antigo Testamento, os israelitas ofereciam animais, cereais e tempo para demonstrar sua devoção. Hoje, nosso maior sacrifício é a entrega total da nossa vida a Cristo. A verdadeira adoração envolve um coração sincero diante de Deus, priorizar a vontade de Deus sobre a nossa, viver em obediência à sua palavra. Como podemos oferecer um sacrifício vivo a Deus no nosso dia a dia? Comente sua visão. O papel do sacerdócio? Em Levítico, os sacerdotes mediavam entre Deus e o povo. Mas em Cristo, todos nós fomos chamados para ser sacerdotes. 1 Pedro 2:9. Isso significa que temos acesso direto a Deus e a responsabilidade de representá-lo no mundo. Como exercer esse sacerdócio hoje? Orando pelos outros, anunciando a palavra de Deus, vivendo como exemplo de Cristo. Você já se viu como sacerdote de Deus? Como pode viver essa identidade na sua rotina? Compartilhe sua experiência. O dia da expiação e o perdão em Cristo. O ponto mais sagrado de Levítico era o dia da expiação, Yom Kippur, quando o sumo sacerdote fazia sacrifícios pelo povo. Mas tudo isso apontava para Jesus, nosso sumo sacerdote, que ofereceu a si mesmo para nos purificar de uma vez por todas. Hebreus 9:11 e 12. Se em Cristo temos perdão completo, não devemos mais viver presos à culpa. A graça nos convida a uma nova vida. Você já teve dificuldade em aceitar o perdão de Deus? Como encontrou paz? Compartilhe seu testemunho. Escolha um versículo de Levítico sobre santidade e medite nele todos os dias. Pergunte a Deus como aplicá-lo em sua vida e compartilhe nos comentários o que aprendeu. Chegamos ao final desta jornada pelo livro de Levítico, mas o aprendizado não termina aqui. Hoje vimos que Levítico não é apenas um conjunto de regras antigas, mas um convite divino à santidade e à comunhão com Deus. Recapitulando os principais aprendizados. Santidade. Deus nos chama a viver separados para Ele. Sacrifícios. Cristo é o cumprimento perfeito das ofertas do Antigo Testamento. Sacerdócio. Em Cristo, somos chamados a ser sacerdotes no mundo. Adoração. Oferecemos hoje um sacrifício vivo de obediência e devoção. Agora, eu quero orar por você. Se você deseja viver uma vida mais santa, consagrada e profunda com Deus, una-se a mim neste momento de oração. Senhor, obrigado por nos ensinar através da Tua palavra. Hoje, compreendemos que a santidade não é um peso, mas um privilégio. Ajuda-nos a viver separados para Ti, oferecendo nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável. Que possamos refletir Tua glória em tudo o que fazemos. Em nome de Jesus, amém. Se este estudo abençoou sua vida, deixe seu comentário e compartilhe seus insights. Assista aos outros vídeos do canal para continuar crescendo espiritualmente. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer mais sobre a santidade de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ser avisado toda vez que surgir vídeo novo aqui no canal Alma Avivada. Muito obrigado por assistir até aqui.
Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.